Oi pessoal, meu nome é Lucas, esse é o canal Mente Cristã. Vou falar um pouco sobre as testemunhas de Jeová hoje, especificamente sobre a crença deles em Cristo. Eles creem que Jesus é o Filho de Deus, que ele nasceu da Virgem Maria, que ele não teve pecado, que ele morreu na cruz e ressuscitou, e que só através da crença na morte e ressurreição dele que nós podemos alcançar a vida eterna. Eles creem em tudo isso, mas eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. E aí que está o problema. E a maior dificuldade não é que isso é uma mera má interpretação da Bíblia, mas o problema mesmo é que a tradução deles é muito diferente da nossa. Então aqui no vídeo, para resolver esse problema, faço questão de usar uma tradução deles. Bom, essa aqui é a tradução Novo Mundo, impressa em 67, comprada em 74 por um tio do meu pai. Alguns textos bem básicos pra gente, como a introdução do Evangelho de João, onde o apóstolo diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Se referindo a Jesus, a gente já encontra uma dificuldade aqui na tradução Novo Mundo, que traz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, grafado minúsculo, Deus em minúsculo. E aí piora muito quando você percebe que nas versões mais recentes, depois dessa, antes da palavra Deus, tem entre colchetes o artigo indefinido Então o texto ficou: a palavra era um Deus, ou seja, Jesus era um tipo de Deus, ou tipo um Deus. Esses colchetes, eles existem em várias traduções, então essas palavras em colchetes são para ajudar no entendimento do texto, não para mudar o sentido do texto, como nesse caso aqui. Uma outra passagem importante lá de João 8,58, onde Jesus diz: antes que Moisés viesse à existência, eu sou, fazendo uma referência muito clara ali ao que Jeová diz em Êxodo 3, 13 e 14. Na tradução deles está assim: eu tenho sido. Eles trocaram eu sou por eu tenho sido. Fica claro que eles tentaram tirar a referência do texto, a mensagem de Jeová lá para Moisés em Êxodo 3, 13. Mas a primeira coisa que eu pensei foi assim: o que eles fizeram então lá no texto de Êxodo? Porque no texto de João a gente percebe que os judeus entenderam que Jesus estava querendo dizer que era Deus. Eles ficaram bem bravos ali. Então o que eles fizeram lá na passagem de Êxodo? Na passagem, Moisés pergunta para Deus o que dizer quando perguntassem o nome de Deus. E olha a aberração que ficou essa tradução. Então disse Deus a Moisés: mostrarei ser o que eu mostrar ser. É assim que eles traduziram. Mostrarei ser, enviou-me a voz. Ao invés de eu sou, enviou-me a voz, eles trocaram por mostrarei ser, enviou-me a voz. Mas como eu disse, não adianta fazer isso no texto, porque a gente percebe que os judeus entenderam a referência, assim como eles entenderam várias outras referências que Jesus fez. Você pode notar que em todas as vezes que Jesus fala alguma coisa, tem alguma referência sobre ele que liga ele à própria pessoa de Jeová, do Antigo Testamento. Como por exemplo, onde ele diz que ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Em Salmo 23, a gente vê que quem é o nosso pastor é Jeová. Na tradução Novo Mundo, tá assim: eu sou o pastor excelente. Na verdade, essa modificação até ajudou para enfatizar a qualidade de Jesus como nosso pastor, só isso. Eu quero mostrar aqui que o resto da tradução deles, todinha, aponta para Jesus como Deus. Então destruir alguns outros textos fundamentais não adianta nada. Por exemplo, no texto de Joel 3,12, Jeová se coloca como juiz que julgará todas as nações. No entanto, Jesus falou a mesma coisa dele mesmo. Em João 5,22, inclusive, ele diz que não é o Pai que vai julgar ninguém. Ele fala: o Pai não julga ninguém. E ele diz que ele é que tem autoridade para julgar as nações. Isso está aqui na versão do Testemunho de Jeová. Porque o Pai não julga ninguém, mas tem confiado todo o julgamento ao Filho. E olha o que ele fala ainda, depois eu vou citar isso aqui mais pra frente. A fim de que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Mas enfim, aqui Jesus está falando que ele é que vai julgar as nações. Foi exatamente o que Jeová falou que era só ele que ia fazer. Em Isaías 60,19 diz assim: Jeová será a tua luz perpétua. E em Salmos 27,1 diz: Jeová é a minha luz. E o que foi que Jesus disse dele mesmo lá em João 8,12? Eu sou a luz do mundo. E é assim que está na versão Novo Mundo também. Isaías 42,8 diz que Jeová não compartilha sua glória com ninguém. Mas será que ele está abrindo exceções? Porque em João 17,5 diz assim: de modo que agora, Pai, glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive junto de ti antes de haver mundo. Então, as testemunhas de Jeová vão ter que dizer que ou Jeová está abrindo exceções, ou Jesus está dizendo aqui que ele é o Jeová. Em Isaías 62,5, Jeová ele é caracterizado como noivo. Isso acontece também em Oséias 2,16. E é exatamente o que Jesus fala de si mesmo lá em Mateus 25,1. Em Apocalipse 1,17, Jesus diz que ele é o primeiro e o último, falando de forma idêntica ao que Jeová fala de si mesmo lá em Isaías 44,6. Eu sou o primeiro e o último. Em João 11,25, isso na versão Testemunho lá,
Jesus diz que ele é a própria ressurreição e a vida. Mas em 1 Samuel 2,6, Jeová diz que é ele quem tira a vida e é ele quem dá a vida. É ele quem leva à sepultura e é ele quem faz subir da sepultura. Em tudo que Jesus falou de si mesmo, teve alguma referência ao que Jeová falou de si mesmo. Mas tem alguns pontos mais complicados ainda para as testemunhas de Jeová, como por exemplo o fato de Jesus aceitar a adoração. Ele foi adorado muitas vezes e nunca proibiu isso aí. Ele foi adorado em Mateus 8,2, em Mateus 9,19, Mateus 14,33, em Mateus 15,25, em Mateus 28,9, Mateus 28,17, em Marcos 5,6, em João 9,38. E algum espertinho poderia dizer que Jesus não tinha culpa de ser adorado, mas na verdade ele pediu adoração. Como a gente vê em João 5,23, onde ele fala, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. É só a gente comparar com a atitude de Paulo e Barnabé na cidade de Listra, e o quão eles ficaram perturbados depois que o pessoal de lá começou a adorar os dois, por eles terem curado um coxo. E não são só os homens que recusam a adoração na Bíblia. Em Apocalipse 22,8, a gente vê o apóstolo João se abaixando para adorar um anjo, e o anjo também recusa ser adorado. O texto de Filipenses 2,9, por exemplo, é um soco no estômago da testemunha de Jeová. Por esta mesma razão, também Deus o enalteceu a uma posição superior, e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome, a fim de que no nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus, da terra e embaixo do chão. Não tem como ficar com dúvida nessas passagens aqui. Além disso, Jesus mandou que a gente orasse em nome dele, e não porque o Pai responderia, mas porque ele mesmo atenderia as orações. Isso está lá em João 14,13, uma das passagens principais na tradução Novo Mundo, que vai contra esse erro grosseiro deles aí, em João 10,30, onde Jesus diz, eu e o Pai somos um. E aí, as testemunhas de Jeová podem não entender esse texto, mas não importa, porque o texto mostra que os judeus entenderam. Para os judeus ficou muito claro o que Jesus estava dizendo. Inclusive no verso 31, ou seja, imediatamente essa declaração dele, o pessoal já estava com pedra na mão para atacar nele. E esse é um ponto fundamental aí. Os judeus entenderam que Jesus estava fazendo Deus. Inclusive isso é dito no verso 33. Sendo homem te fazes Deus. O tanque de Betesda é a mesma coisa. Jesus disse que Deus trabalhava no sábado e ele também trabalhava no sábado. Ninguém ficou com dúvida lá. Eles queriam apedrejar Jesus porque, dizendo-se filho de Deus, fazia-se igual a Deus. É o que está escrito na versão Novo Mundo. Mas os discípulos, eles entenderam que Jesus era Deus também? A gente percebe que sim. João 1, por exemplo, né? O verbo era Deus. Mas a gente sabe que essa passagem aqui ela está meio estragadinha, né? Paulo, em Colossenses 1,16, diz que todas as coisas subsistem por Jesus. E o autor de Hebreus, no primeiro capítulo ainda, ele diz que Jesus fez todas as coisas. Diz no verso 3 que Jesus é a representação exata do próprio ser de Deus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Efésios 3,9 diz uma coisa parecida também. Nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então João, o autor de Hebreus, e Paulo concordavam que Cristo foi quem fez todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E aí complicou, porque lá em Gênesis 1, Isaías 40, 25, 26 também, apresenta Jeová como o único Criador do universo. Paulo também em Tito 1,3, ele diz que Jesus é o Salvador e Deus. Na sequência, já no verso 4, ele enfatiza isso. E lá em Tito 2,10, de novo, ele vai fazer a mesma referência para deixar bem explicadinho que ele está chamando Jesus de Salvador e Deus. Tomé também, lá em João 20:28, depois que ele vê as feridas de Jesus, ele diz, meu Senhor e meu Deus. O último ponto que eu quero levantar aqui no vídeo, que para mim é o fundamental, é o mais importante deles, tem a ver com o cerne do Evangelho, que é o perdão de pecados. Pense comigo, os sacerdotes faziam propiciação em favor dos homens, e estes homens eram perdoados por Jeová, né? Os sacerdotes faziam sacrifícios e Jeová perdoava os homens através desse sacrifício. Em Jeremias 31:34 diz que Jeová é quem perdoa pecados. Mas em Marcos 2:5, isso na versão deles aqui também, Jesus mostra a autoridade para ele mesmo perdoar pecados. E os judeus entenderam imediatamente isso. E o que Jesus estava dizendo ficou tão claro para os judeus que imediatamente ali nos versos 6 e 7, eles perguntam, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então veja bem, Jesus pagou o resgate por nós, né? E para quem que ele pagou? Para Deus. Mas Jesus faz aqui não só o papel de sacerdote oferecendo uma saída para o pecador, pagando pelos pecados deles. Porque ele mesmo é quem perdoa. Ele não oferece o sacrifício para o Pai perdoar. Ele mesmo é quem perdoa. Tem muito mais coisa que a gente podia levantar aqui. No entanto, acho que esse último ponto é o principal deles. Porque ele é justamente sobre o Evangelho. Se você pensar um pouco no Evangelho, você vai perceber que a interpretação das testemunhas de Jeová não faz sentido
Então, se você ainda tem alguma dúvida mesmo, eu sugiro que você leia Hebreus 10, que é onde explica certinho o sacrifício de Cristo e o perdão de pecados. E se depois de ler você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou você pode enviar no e-mail também. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal. Por esse vídeo é isso, fique com Deus.